Compol tem mais o que crescer do que isso aqui? A gente tá muito fresco, isso tem muito potencial, tem muita coisa legal pra cavar ainda. A gente sabe que os municípios, os estados têm uma verba destinada para gastar em publicidade, nem sempre essa publicidade ela é qualificada. Várias pessoas que passaram pelo Compol regional ou pelo Compol daqui, que saíram, eles vieram de cidades pequenas ou que eram um profissional que pouca gente conhecia. Quando ele voltou para a cidade dele, com certeza ele voltou maior por ter vindo para cá. E segundo, com certeza as pessoas enxergaram aquele cara ali como um cara diferente. É muito mais do que uma função, é a união de todos ao mesmo tempo que faz isso tudo acontecer. Aqui você aprende demais justamente porque tu tem pessoas com perspectivas totalmente diferentes, lugares que a política funciona de forma totalmente diferente também. Encaixar tudo isso, acho que é um grande sucesso do Compol, assim. Você pensou que eu não ia voltar, mas eu tô aqui. 2025 chegou e ainda tá podendo fazer boca de urna, desde que seja no Compol, desde que seja no podcast do Eleja-se, em parceria com o Compol, com a BN3, com a Philips Filmes, com a galera toda que tá aqui. E é a galera toda mesmo, olha quem tá aqui com a gente. Essa é a turma que está por trás do maior evento de comunicação institucional e marketing político da América Latina, que está acontecendo mais uma vez em Florianópolis, neste ano de 2025, durante o Summit Cidades. E aí eu vou conversar com a galera aqui. Eu tenho algumas perguntas que eu não sei se eles vão responder, né? Vai ter perguntas constrangedoras, a gente vai falar quem foi convidado e não veio, quem queria ser convidado. Não, a gente não vai entrar nisso não, a gente vai... Aqui o papo vai ser leve. Vocês estão notando que ainda não está pronto, porque a gente está gravando no dia anterior ao início do Compol. Então, na verdade, a gente está fazendo um grande teste aqui e a gente já está testando, inclusive, a capacidade da internet. Porque o podcast, essa série que está começando hoje, a gente vai ter, normalmente, em alguns casos, 2 entrevistados, mas aqui a gente já começa com 5. É um timaço de futebol de salão que está aqui com a gente. E aí eu vou começar com quem está aqui no microfone, a gente vai fazer um rodízio aqui. Vou começar com o Marcelão, que é o cara que eu sempre digo que ele é o grande articulador hoje do mercado de marketing político do Brasil. É o cara que consegue juntar interesses, juntar vontades, juntar egos, né? Juntar todo mundo e a partir desse trabalho que Marcelo vem fazendo é que a gente tem esse evento aqui. Marcelo, o Compol, eu já vou fazer uma pergunta. O Compol tem mais o que crescer do que isso aqui? Emerson, eu acho que tem. Ano passado a gente falava sobre como o momento do mercado de marketing político que a gente está vivendo, né? A gente viu na eleição municipal, tudo que a gente conversou naquela época, lembro que o Marcos Neto, a galera discutia sobre isso, sobre como o ciclo municipal seria representativo. O ciclo municipal inundou o mercado com grandes talentos, com profissionais de qualidade em todos os cantos do país, fazendo comunicação política de primeiro nível. Então a gente viu campanhas extremamente técnicas nas menores cidades do país e uma mudança de paradigma do mercado inteiro. O Compol tem que acompanhar isso. O Compol segue sendo um ponto de encontro de todos os tipos de profissional. Ele esse ano vem para a sua maior edição, a gente vai ter participantes de todos os cantos do Brasil, mas sobretudo ele tem como crescer. Você falou muito bem aqui, hoje nós somos o maior evento da América Latina e nós temos como crescer sim internacionalizando o evento, trazendo para cá grandes profissionais que tem na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, no Peru, no México, para vir para Florianópolis, para vir para o Compol, debater comunicação política, aprender conosco, ensinar para a gente. Eu acho que esse intercâmbio é uma frente de crescimento para os próximos anos. E também, claro, os Compols regionais. A gente vai seguir evoluindo nos Compols regionais. Esse ano a gente quer visitar todos os estados do país novamente, nesse ciclo 25-26, valorizando os talentos de cada terra, de cada cantinho do país. A gente quer ir para a Bahia conhecer os baianos, a gente quer ir para Minas conhecer os mineiros, a gente quer ir para o Rio conhecer os cariocas e assim no Brasil inteiro. Quer ir para o Ceará conhecer os cearenses, ver quem faz comunicação política lá na ponta,
para trazer para esse grande caldo. Eu acho que se a gente acertou até aqui, acertou por conseguir trazer os grandes nomes do mercado, que estão nas grandes campanhas, que estão nos centros de decisão, mas também por não abrir mão nunca de trazer esses players que estão lá na ponta, executando campanhas de vereador, campanhas de prefeito, fazendo comunicação de deputado. Eu acho que o caminho é por aí. A pergunta ela foi provocativa justamente por isso, porque a gente tem essa leitura a história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Normalmente a galera olha e diz assim, o copo meio vazio é o lado ruim. E no caso do Compol, quando a gente olha, tem uma galera que está olhando a parte cheia do copo e está achando que o copo já está muito cheio. E a gente que está acompanhando o mercado e que tem essa visão do que de fato está acontecendo no mercado, a gente vê que o copo ainda está muito vazio, ainda tem muito para encher. Ô Marcos, qual é hoje o grande desafio de fazer um evento do tamanho do Compol? Eu sempre digo, né? A gente comentou em unir os egos, né? Muita gente que a gente não gosta tá no evento, inclusive, né? Eu sempre digo isso. Desculpa aí, pessoal. a gente disse que não ia falar disso, mas enfim, eu tô saindo. Não, brincadeira. Eu acho que a gente tem um desafio de ter o evento e fazer o negócio crescer. A gente hoje tem excelentes profissionais do eleitoral. E hoje a gente tem uma outra obrigação, né? Todo mundo quer o conteúdo do Topázio, todo mundo quer o conteúdo do Manga. Então hoje a gente também tem esse desafio de ter um evento para essa galera que quer aprender a fazer o conteúdo para a gestão do dia a dia, né? Gestão pública do dia a dia, a gestão do vereador, do prefeito. Esse é um fronte importantíssimo, Marcos. Quando ele fala da comunicação pública, por exemplo, a gente tem muito para crescer nisso, né? Então a gente tem muito ainda para e obviamente, né? Todos os municípios só Santa Catarina são 293 municípios, né? Então são 293 pelo menos assessores de comunicação, né? Tem municípios com mais ou menos, mas a gente tem, eu acho que se a gente consegue, a gente conseguiu já, né, tornar um evento nacional, mas a regionalização, como a gente já fez com o Compol, de levar também pro interior, eu acho ela necessária, Emerson, inclusive para discutir gestão pública. Eu não consigo hoje, a gente pode falar sobre as técnicas da composição de um produto audiovisual, de uma narrativa, mas eu não consigo deixar isso de lado, entendendo que tem uma legislação, tem uma regra, então como que isso se aplica na hora do meu dia a dia como assessor de comunicação, como secretário de comunicação, né? Então esse desafio de a gente conseguir conciliar o pessoal do marketing eleitoral e o pessoal da gestão pública no dia a dia é grande. Claro que a gente tem desafios, por exemplo, as agências que atendem hoje, né, os municípios em grande parte, né, então como que a gente inclui as agências? Hoje a gente não tem tão incluso nossos convidados, né, Marcelo? Mas a gente tem um cenário muito claro. A gente sabe que os municípios, né, os estados têm uma verba destinada para gastar em publicidade e nem sempre essa publicidade ela é qualificada. E uma obrigação constitucional de divulgar o serviço que prestam, como prestam, quanto gastaram, de ser transparentes. E a parte, né, Marcelo, e a parte acadêmica, que a gente lembrar que eu sempre digo assim, o Compol ele é legal porque as nossas mulheres do Compol, as nossas queridas amigas, não são só graduadas, são mestres, são doutoras, a gente tem um campo qualificado também na academia, a gente que pesquisa, a gente que escreve, e é importante ter essa sinergia entre esses campos. Eu sou da área acadêmica, e a gente vê como é necessário que a gente se empenhe entre nós colegas em escrever cases, não necessariamente para sair um trabalho, uma dissertação de doutorado, não, mas esses cases que viram artigos, que vão para lá, que depois a gente usa como referência. Como que é? O BN3 é baseado em marketing, em números, né? Em números, então é justamente isso. Então hoje tu vai pegar uma campanha, tu não tem como não olhar aqueles números, tu tem que saber qual vídeo que mais soltou. E aí, beleza, a gente tem todos os elementos, né? Então... você vê que assim, a gente tocou num assunto, a gente tá na superfície desse assunto, mas a gente já falou em comunicação pública, que não está aqui num volume que pode estar. Até, Emerson, esse ano a gente tem, se eu não me engano, 9 secretários de comunicação na grade de palestrantes, que já é um crescimento. Sim. Mas é aquela coisa, ainda tem muito campo Mas para não existe uma presença institucional, né? Isso. Você não tem... São os secretários contando seus cases, isso. Mas se pensar como secons, não. Você tem como ter dentro do Compol, por exemplo, só com prefeituras falando desse tipo de experiência e teria uma programação completa e um outro público muito também rico. Não, e aí quando a gente vai para a parte do próprio marketing político mesmo, as segmentações,
né? De você pegar a galera do audiovisual, a galera da fotografia, a galera de design, a galera agora, inteligência artificial, chegando com tudo. Então, são todos espaços que são contemplados de alguma maneira, mas ainda de uma maneira muito lateralizada. E aí, no momento em que a gente traz a academia para dentro, né? A gente estava conversando um dia desse sobre os eventos acadêmicos e sobre a diferença que existe entre um evento mais ali fechado dentro da academia e esses eventos. E é uma coisa que a gente sabe que dá para os dois lados têm como se beneficiar, né? Se você joga um marqueteiro lá do interior do Amapá numa palestra de um pós-doutor que está falando uma teoria que ele jamais teve acesso, ele vai aprender muito. E se você inverte, joga o pós-doutor para a plateia e coloca o cara ali no palco falando sobre a experiência de fazer uma campanha no interior do Amapá, do Acre, da Paraíba, de Pernambuco, é um estudo de casa ali na frente do cara, né? Não, a gente é setor produtivo. Exato, é indústria, né? A indústria criativa. Isso. Então a gente produz, a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente faz a economia circular, a gente está totalmente preso ao processo. E cá entre nós é uma indústria criativa que tem uma responsabilidade gigantesca em dois aspectos. O primeiro, de gerar resultado, né? Não adianta nada fazer uma campanha maravilhosa, ganhar um monte de prêmio e não ganha a eleição. E o cara não ganhou a eleição ou até ganhou a eleição, mas quando o cara vai ver, não foi aquele trabalho não teve uma presença tão forte, né? Tem um papel democrático também, né, Emerson? Não tem, a galera fala muito em democracia. Como é que tem democracia sem comunicação? Exatamente. Né? Sem a possibilidade de eu expor as minhas ideias, de eu contrapor ideias dos outros. Isso é parte do processo. Acho que uma coisa que eu queria destacar, assim, a gente nunca pode esquecer do quanto esse evento já conquistou. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Nós começamos esse evento com 40 palestrantes e todo mundo falou, não, mas é muita gente, não tem condição de botar 40 pessoas de qualidade para falar. Eu ouvi muito isso, o Marcos também ouviu. Porque vai dar errado, você não tem gente boa para botar 40. Essa semana a gente estava olhando o grupo de palestrantes, tem 157 speakers esse ano aqui. Isso. E aí você fala, mas como é que faz que não tem? Tem porque é diverso. Tem porque são realidades diferentes, de um Brasil gigante, de diversos tipos de comunicação. Nós temos palestra de videomaker aqui, sensacional, amanhã do Vinícius, e nós temos palestras de Felipe Sotelo e de Mário Rosa, que são grandes. Isso tudo no mesmo caldo. Isso. E é por isso que nós vamos reunir aqui gente do Brasil inteiro, gente de várias realidades, buscando no Compol em Floripa não só se especializar, não só fazer networking, não só ter acesso a novos conhecimentos, mas, sobretudo, a fazer parte de uma transformação do mercado político de comunicação. Sim. Nós estamos transformando o mercado. Ontem eu ouvi um comentário de um colega nosso que ele falou o seguinte, que quando chegou a campanha de 2024, ele não se sentiu sozinho, que ele sabia onde ele podia recorrer a um outro profissional, aonde ele poderia buscar. Essa é a transformação do Compol. A gente quebrou muitas barreiras, a gente aproximou o mercado. Hoje nós vamos ter aqui amanhã, aqui em Florianópolis, 150, 200 profissionais de altíssimo nível, muito mais na plateia, mas no palco 150, que se reconhecem como profissionais, enxergam no que o outro sabe fazer, enxergam, esse cara é muito bom nisso, esse cara é sensacional naquilo ali. Isso é parte de uma especialização do mercado e é parte do futuro do mercado. Erro, e eu tenho pena de quem não enxergar isso, de que o nosso mercado está se especializando e se especializa enquanto se integra. Eu sou profissional de marketing político, além de ter o Compol. E eu, por exemplo, tenho plena convicção que o meu negócio não é vídeo, que eu não entendo nada de vídeo. Então eu tenho que ter uma boa produtora do meu lado. Sim. Então eu tenho que ter alguém que saiba tocar. Eu conheço o pessoal da Philips, depois eu vou lhe dar o contato. Pois é, não me mande. Só é bom. Mas é isso, a gente tem que estar integrado o tempo todo. Mandar um abraço pro Thiago Philips, pra equipe dele, que sempre nos ajuda muito aqui, que tá aqui na ilha, aqui ao lado, transmitindo esse podcast. Mas é isso, a gente tem hoje uma mudança de mercado, de paradigma, uma transformação gigantesca, que é fruto, e aí ponto 1, da união do time que montou o Compol. Nós temos um time diverso, com pensamentos diferentes, todos nós aqui, Neto, eu, Marcos, Arthur, Bruno, todo mundo tem pensamentos diferentes. A FEPESE, que é uma parceira importantíssima, o Marcos pode falar um pouco depois sobre isso, mas a FEPESE, que bota esse evento aqui de pé, é um parceiro importantíssimo. Só que, acima de tudo, nós temos um time que entendeu o tamanho do desafio que tinha pela frente e aceitou transformar o mercado. Os parceiros fizeram isso, você é um cara que aceitou isso, e tantos outros que falaram, eu vou dedicar a minha energia, eu vou parar para ir para Florianópolis uma semana do meu ano, e eu acho que o mercado inteiro colheu frutos, a gente está só começando. E aí você já deu a senha aí para a gente falar sobre essa integração que existe, né? O Compol, que nasceu como
conta a história do Compol. Eu acho que vale a pena sempre contar assim. Tem uma galera que está assistindo aqui e não sabe como. Acha que já nasceu grande, né? Então, como foi essa trajetória, Marcos? Então, eu gosto muito disso da história das eleições, né? E aí e a gente vai olhando, né? Então, e nisso aí tu vai pesquisando sobre eventos. Eu vi que tinha eventos, tinha o Cumbre, outros também a nível internacional, mas no Brasil não era, claro, né? Tu tem profissionais aí, mas nada do tamanho que o Compol é. E eu olhando um dia assim, eu olhei, nossa, por que a gente não monta um evento sobre isso? Mas pensando sozinho, assim, era uma ideia. Aí eu sentei com a minha, na época, a diretora de arte, a Bianca, isso em 2021. Ô, Bianca, eu tenho essa ideia E tá aqui. conosco até hoje também. Tá conosco até hoje, a Bianca. Vai casar, inclusive, agora. Tem que torcer pra conseguir manter ela. É difícil arrumar design, diretor de arte bom hoje. E eu falei, ó, Bianca, essa ideia. Ela foi lá e transformou isso numa marca, né? Numa ideia e tal. Nós temos o Summit 2022, que a gente faz uma participação lá num mini palco, né? Mas que estava competindo com o palco do Topázio. Então tava o Topázio lá no palco principal, lá, e o nosso ali sobre comunicação, e o nosso tava cheio. 60 pessoas, 70, sei lá. Tinha uma galerinha ali conosco. Tava cheio, tava legal, fechou as cadeiras ali e tal. Eram uns puffs, pô. Exato. Era bem intimista, assim, era pequenininho. E foi assim, foi só R$70 que você pagaram para cada pessoa. Né? Porque a boca de urna A aqui... gente só não conseguiu mais que o Neto pediu nota para todo mundo, né? Foi pediu difícil. aí fudeu. E o mais legal foi isso, assim, que eu tinha essa questão de já estar no evento, de ser head do Summit, né, de estar cuidando isso, da gente ter a ideia, mas eu não tinha condição de viabilizar ela, né, eu não tinha esse contato a nível nacional, né, para mobilizar um Emerson da vida, um Juarez da vida, né. Então, os meninos, o Marcelo, né, junto com os meninos, eles abraçaram o negócio, né, então eles tomaram a frente, a rédea do negócio, né, e fizeram o negócio circular. E foi uma surpresa, né? Então, no começo, até eu tive que deixar um pouco os preconceitos também, Emerson, porque eu queria menos evento, uma coisa principal, mais brilhante, mas no final eles foram me convencendo, por exemplo, de como que era importante ter esses regionais. Como que era, mesmo a gente ficou correndo tudo que é lado, um vai pra lá, um vai pra cá, um vai pra lá, mas a importância disso, porque a gente circulou o Brasil, a gente fez o nome do Compol, levou gente... Muito rápido também, o negócio, sim, foi bom. E, obviamente, né, a FEPESE, o Summit, é o palco. É o grande palco. É o grande palco, né? Hoje a gente não é só um palco do Summit. Eu gosto de ter essa sinergia de junto, não. A gente é parte do Summit. A gente é parte do Summit. Parte do Summit. Então, e a gente tem esse reconhecimento também e eles reconhecem como também a gente ajudou a elevar o nome do evento. Tanto que toda vez que a gente vai para fazer um regional, vai para fora, sempre vai ver Summit Cidade, sempre vai ver a FEPESE. junto. E a FEPESE, o papel da FEPESE é esse mesmo, criar essa sinergia entre a academia, entre as empresas, entre a indústria, os atores, né? Ter essa tríplice hélice ali da produção, né? E a gente, com isso, com uma brincadeira, com uma marra, com uma ideia, eu tive esse privilégio de conhecer eles, Emerson. Isso mudou minha vida também. Então isso me forçou também, por exemplo, a entrar no mercado, né, e aprender mais se eu tô fazendo um evento sobre comunicação, eu tenho que entender de comunicação, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me dedicar mais. Porque a régua tá subindo. Exato. A régua tá subindo. Como assim eu vou lá? Porque hoje tem colegas nossos que vêm aqui, eles falam sobre o case dos outros, falam sobre o trabalho dos outros. Mas eu não, eu falei, não, eu quero falar sobre os meus cases, sobre o que eu tô fazendo, sobre a minha produção, né? Então, o Compol é isso. O Compol particularmente para mim, virou a minha filha, né? Meu filho, a Nina, a segunda, né? Que já tem a Nina. E com uma gratidão eterna, assim, ao Bruno, ao Neto, ao Arthur, ao Marcelo, a Duda, que não está aqui conosco, que é a que mais trabalha disparado. Uma gratidão porque isso me deu um outro motivo também de vida, né? De ter uma coisa, não, isso aqui é meu, eu faço parte disso aqui, eu me sinto integrado a isso aqui. E a gente tá voando, cara, tá voando, assim, e claro, eu gosto mais de ressaltar mais uma vez, que as duas pessoas principais, os dois atores principais de fazer isso acontecer, né? O Marcelino Itos, presidente da FEPESE, e o Marcelo, o Neto, o Bruno e o Arthur. Eu tenho que falar um para não deixar de fora, depois sendo assim, que tiveram essa capacidade
rapaziada também acreditar em mim, nessa parceria, assim, dizer, não, Marcos, vamos jogar junto, tamo junto, vamos construir. Porque é foda ter um sócio, né, Emerson? Não é qualquer pessoa que tu vai junto o negócio. Exatamente. Ainda mais... Um casamento, né? Um casamento. Ainda mais, assim, foi um resultado bacana. E só devagando um pouco agora aqui, eu tava... Hoje peguei no aeroporto o Fabiano, que vem do Uruguai, que ele sempre é palestrante do Cumbre, né? E a gente tava comentando assim, cara, a gente tem que fazer um evento no Uruguai, a gente tem que fazer no Paraguai. Sim. Porque tem espaço. Porque tem espaço. E mais do que ter espaço, o que a gente chama de evento aqui é muito diferente do que se tem lá. Muito diferente. Sim. O que a gente tá falando, e isso eu posso dizer, por estar hoje estudando na Universidade Argentina, por estar perto deles, é um mercado muito qualificado, extremamente acadêmico, extremamente técnico, mas na prática, as nossas palestras são mais práticas. A mistura seria muito útil para todas as partes, todo mundo ganharia, sabe? Eu tenho aprendido muito a teoria, as boas práticas, mas a gente também tem no Brasil feito, como que foi feito ontem, sabe? A gente está muito fresco, isso tem muito potencial, mas tem muita coisa legal para cavar ainda. Acho que a palavra-chave aqui dessa parte da conversa é essa sinergia que o Compol representa, inclusive nessa relação com os regionais. Quando se criou essa ideia dos regionais, até se pensou que isso iria diluir o Compol. O cara vai para o regional, ele não vai mais para o nacional. Mas foi o contrário. Total. Né? Então o nacional, ele alimenta muito os regionais. Eu sei porque hoje eu participei de um evento, né? Um evento inicial que a gente participou lá na Alesc, e uma pessoa veio falar comigo dizendo assim, olha, sou de determinado estado e quero conversar com o Marcelo, com você, a gente tem que levar isso pro meu estado. Então o cara podia de repente chegar e dizer, não, aqui tá, eu venho para cá todo ano. Sensacional nesse ponto, que é assim, quando a gente começou com essa conversa, a gente tinha a seguinte visão de alguns profissionais do mercado: eu não vou levar isso pro meu estado para chegar um monte de profissional de marketing político e pegar os meus clientes lá no meu estado, que era aquela visão de uma reserva de mercado, de um mercado que era fechado. E na prática, quem fez esses movimentos entendeu o quê? Que eu, na verdade, quando eu trago um profissional melhor que eu, ou mais qualificado que eu, com mais experiência do que eu, para minha praça, eu tô referenciando o meu próprio trabalho. Eu estou com os grandes players. O Compol é isso. É a chance de um profissional, de um assessor, de alguém que está em começo de carreira, rapidamente ter pontos de contato, ter network, encontrar, trocar com profissionais com 20, 30 anos de estrada. Vou dar um exemplo. A gente tem a palestra da Fernanda Kleinbin. Ano passado ela palestrou aqui no palco, no Talks ainda, né? Ela era diretora de comunicação da Prefeitura de Florianópolis. Ela vai se apresentar agora esse ano como secretária de comunicação. Assim, ela assumiu o lugar do Bruno Oliveira, que faz comunicação no governo, mas quem fez todo o conteúdo do Topázio, né? Então, assim, tu vê... E tem outras, né? Tem a Denise, que agora é secretária em Maringá, que também não era. Então, assim, existe uma evolução desse mercado. E acho que os regionais foram protagonistas nisso e seguirão sendo. O Brasil é muito grande para caber aqui no palco de Floripa, Emerson. Muito grande. Isso. Acho que poderia fazer, para contemplar um pouquinho do nosso mercado, tinha que ter 20 palcos do Compol. Sim. É muita gente boa que fica de fora. Esse ano com os cases foi legal, que a gente conseguiu democratizar ainda mais o palco. Os workshops foi legal, que eu acho que é uma coisa que a gente pode crescer no ano que vem. Esse ano tem 3 workshops, mas cabe 9, cabe 12. Dá pra gente expandir. A gente cresceu para um terceiro palco esse ano e vai ser uma experiência muito qualificada para quem veio. Vai ser... Os palestrantes também se empenham mais, fazem palestras sensacionais. A gente tem visto a galera se preparando, treinando. Vai ser uma experiência muito legal para quem veio. Eu dou risada que o pessoal fala assim, porque o Amapá é longe, sei lá aonde, o Acre é longe. Florianópolis que é longe pro povo. É verdade, isso. Florianópolis que é longe para as pessoas. Exato, Florianópolis, a gente sempre esteve fora do mercado. E o Sul tem esse negócio de ter essa coisa mais protecionista. Bairrista. Bairrista. Então, assim, ter Floripa... com todo esse crescimento que teve Floripa, né? O Floripa Vamos puxar a sardinha para nossa lado. Ter Floripa como a capital do marketing político. Exato. Pelo menos por uma semana do ano, tem que aguentar. E agora Floripa hoje só tinha gaúcho antes, eu brinco, né? Só tinha via gaúcho. Agora tu vê o paraense, tu vê o cara que veio na Venezuela. É uma cidade muito cosmopolita. O cara que veio da Inglaterra, o cara que veio da Espanha, tudo. Então, assim,
E Florianópolis é isso. Então a gente consegue ter essa mistura justamente. E para essa questão do Mercosul também, para essa É. questão da América Latina, porque nós temos hoje voos diretos para todos os países da América do Sul. É mais barato para Buenos Aires mais do barato lá Buenos Aires do que para Paraíba. o Nordeste, qualquer lugar. Então assim, dá pra gente integrar aqui, então tem muito para crescer. Voltando para a primeira pergunta, tem muito para crescer aí. Maravilha. Então pronto, vamos encerrar essa primeira parte, liberar a galera aqui que eles vão para um compromisso e aí a gente entra com eu não sei, Tropa de choque aqui. eu não vou dizer, perdão, não vou dizer que a gente entra com o segundo time. Eu acho que aqui foi a preliminar. Agora a gente vai com Emerson, a acho galera que que bota a mão na tem um massa. contexto importante aí, que é o seguinte. Muito do brilho do Compol tá nesse fato dos papéis que se ocupam. Isso é uma coisa muito importante que às vezes o pessoal não percebe, assim. O Marcos falou, por exemplo, da Duda, para não puxar a lata pra sardinha de ninguém que tá aqui. Inclusive eu esqueci de dizer, Duda não está aqui. Porque ela está montando o Porque evento. como o evento ainda não está montado, então se ela estivesse aqui, não tinha Compol. Exatamente. Então ela tá ali, se você escutar um barulho de um chicote, É dela. é ela que tá ali. Então, assim, esses papéis são muito relevantes. Eu acho que hoje, hoje, por exemplo, para fazer um evento desse tamanho, tem que ter solidez financeira, tu tem que ter planejamento, tu tem que ter estrutura, tu tem que ter fluxo de cobrança, tu tem que ter fluxo de caixa. Tudo isso passa por esse time aqui. Então, assim, tu tem que ter relacionamento com esses palestrantes. Hoje, nós vamos sair daqui, eu e o Marcos, para um evento institucional da FEPESE, e daqui 1h30, esse time tem que estar recebendo palestrante lá no Rita Maria. Porque e não é só palestrante, é palestrante participante, tem que acabar os nomes na lista, amanhã às 7 horas da manhã isso aqui tem que estar aberto. Amanhã nós temos entrega de case, amanhã a gente tem lançamento de livro. É um evento que parece simples, mas é uma logística de 150 pessoas. Isso não se faz com 1 ou 2 pessoas. Eu tava brincando ontem com os meninos que se a gente seguisse esse ritmo, daqui a 3 anos ia ter que ter 50 pessoas aqui para fazer esse evento. Não seriam 10, seriam 50. Sim. Então, é um time muito grande que tem hoje, às vezes mais nos microfones eu e o Marcos, mas é um time muito complexo. Eu espero que vocês troquem muito sobre isso aqui. Como o Marcelo falou, né, antes de sair para o compromisso, ele e Marcos são os caras que normalmente você vê dando entrevista, falando sobre o evento, mas tem uma galera aqui que essa turma aqui é quem operacionaliza mesmo o negócio, mas eu vou abordar inclusive um outro lado, que é um lado, eu acho que é até mais importante do que isso, mas eu queria que vocês, até no contexto de apresentar mesmo, vocês falassem para a galera que normalmente não conhece qual é a função, né, de Neto, de Bruno e de Arthur no Compol. O que é que quando a gente vê no Compol a gente precisa olhar e dizer assim, isso aqui foi um desses caras que fez, começando com o Neto. Eu ia falar para começar com o Arthur. Então hoje aquela parte financeira que o Marcelo estava comentando ali é o que fica mais comigo. Então a gente tem que fazer todo o fluxo de caixa do Compol regional, patrocinadores, entender esses pagamentos, esse fluxo como vai ficar para a gente no fim conseguir executar o evento da melhor forma. Hoje, na edição atual, tô tocando um podcast, então tava falando ali, eu vou ter o trabalho de ficar puxando todo mundo aqui pro podcast, não posso deixar ninguém atrasar nem 1 minuto para não atrasar nossa grade. E é basicamente isso hoje é a minha parte. É uma das partes, daqui a pouco a gente fala um pouco mais. No fim, a parte principal, digamos, se for fechar em uma só, é o financeiro. Maravilha. E, Brunão? Tá, vamos lá. A minha parte em relação à questão do Compol, ela é muito mais relacionada à questão do auxílio que eu tenho com a Duda, né, na produção e a necessidade da produção do evento em si, né, seja ele organizacional, seja ele operacional em determinadas situações, né, como principalmente na parte de montagem e manutenção. Agora que nós estamos expandindo e criando um novo segmento que são os workshops, eu também estou responsável por essa parte, que tem muito a crescer inclusive, e especialmente mais voltado ao operacional e o auxílio da Duda, para não deixar ela tão doida assim. Maravilha. E o nosso ninja Arthur.
Bom, pessoal, acho que para quem já esteve no Compol na última edição, eu sou o responsável por cuidar do antes Palco Talks e agora estou no Palco 2. Então, vocês vão me ver lá por diversas vezes chamando a atenção das pessoas, trazendo os palestrantes para o palco, como o Neto está fazendo aqui com os podcasts, para que ninguém falhe, ninguém perca isso. E, claro, fazendo um relacionamento, quem está no palco, quem está fora, fazendo esse match que às vezes as pessoas que estão assistindo as palestras tem um pouco de vergonha de falar com o palestrante, já chama, não, vem cá, tipo o Emerson, as pessoas às vezes têm um pouco de receio de chamar o Emerson pelo tamanho que ele tem, e as pessoas, eu vou lá e faço, não o tamanho de grandeza, mas o tamanho da grandeza dele, e chamo as pessoas pra, cara, o Emerson tá super acessível, e às vezes as pessoas têm um pouco dessa dificuldade, desse receio de chamar o cara, mas cara, as pessoas são todas acessíveis, como o Marcelo falou aqui antes, são 150. Ó, Duda. Ali, ó, passando atrás. Duda passou. São 157 palestrantes, 156, e às vezes as pessoas enxergam no cara, ele é um cara que ele nunca vai alcançar, e eu acho que é exatamente isso que o Marcelo e o Marcos não trouxeram isso, mas eu acho que já trazendo um pouco de opinião minha sobre o Compol, eu acho que o Compol conseguiu ter essa abertura também, que antes os profissionais que estão lá na ponta, na linha de frente, no chão de fábrica, digamos assim, jamais imaginariam que um dia poderiam estar no mesmo ambiente, com uma facilidade tão grande de falar com o Emerson, de falar com o Lucas, de falar com o Fred, que eles viam muito distante deles, que agora o Compol conseguiu unificar isso de uma maneira bem, digamos assim, chão de fábrica versus pessoas que estão no pensante das campanhas. Então é isso. Então, eu queria puxar um gancho específico, já que a gente aproveitou para falar um pouquinho sobre a função de cada um. No bate-papo anterior, o Marcelo, ele destacou em relação à questão da produção, do time interno, e que não existiria o Compol sem esse time. Mas é justamente pelo fator de que não é porque o Neto é responsável do financeiro, eu do operacional, o Arthur do palco. Muitas das vezes o Arthur precisa tomar decisões rápidas em relação ao operacional no ato. Eu e o Neto, muito das questões de cabeças pensantes do que fazer, como traçar uma direção mais correta e mais assertiva. Então, é muito mais do que uma função, é a união de todos ao mesmo tempo que faz isso tudo acontecer. Sim. É muito mais do que delimitações de funções, né? Um conjunto de ações no ato de resolução de problemas. Isso é muito legal. Era justamente isso que eu ia colocar nessa perspectiva de ir além das funções, porque a gente não tem uma situação, eu acompanho, né, esse trabalho, não acompanho muito diretamente, mas assim, a gente está sempre sabendo, a gente sempre conversa sobre a dificuldade de fazer evento, a gente também faz alguns eventos no Eleja-se, e quando eu vejo para essa grandiosidade desse evento, para a logística que esses caras fazem de hospedagem, de passagem, de convite, de confirmação, de horário, de fechar a grade, é uma coisa, enfim, absurda quando você pensa no tamanho da equipe que está por trás desse evento, e aí você fica imaginando o trabalho que dá para cada um, a competência que precisa ter para fazer esse trabalho. E aí eu queria justamente trazer isso, que é uma estrutura horizontal, né? Não é uma estrutura que você tenha, por exemplo, uma chefia e vocês executam, mas vocês também participam dessas etapas, né? De escolher palestrante, pensar, por exemplo, esse palestrante fica melhor nesse palco, esse aqui fica melhor nesse dia, nesse horário. Então eu queria saber como é que acontece esse trabalho, se existe uma logística de reuniões, ou se é uma coisa que vai, enfim, vai em tempo real aí as coisas acontecendo. Olhou pra mim, então. Vou fazer assim, depois a gente volta pra cá e depois a gente vai de volta. Não, então, até falando um pouco sobre a questão anterior, no fim é muito difícil fechar numa caixa, assim, exatamente que cada um faz. E sobre as palestras depende de vários pontos. Por exemplo, nos regionais a gente quer cada vez mais trazer pessoas de fato que sejam do local. Então isso já é uma barreira, no máximo 2 pessoas de fora, por exemplo, o resto realmente profissionais regionais, justamente para privilegiar o... Que é uma coisa muito legal, porque às vezes as pessoas pensam que o Compol regional é uma estratégia para levar pessoas de fora para lá, quando na verdade
sempre foi esse pensamento, né? De dar espaço para a galera local, né? E para conhecer novas pessoas também, né? Porque a verdade é que você estava falando, a gente tem 157 palestrantes, a gente tem, na verdade, no mercado, muito mais que esses 157. E pessoas com perspectivas diferentes, de visões diferentes do mercado. Então, assim, hoje aqui você aprende demais, justamente porque tu tem pessoas com perspectivas totalmente diferentes, lugares que a política funciona de forma totalmente diferente também. Então, assim, encaixar tudo isso, acho que é um grande sucesso do Compol, assim, entender que não é colocar na mesa todo mundo que pensa igual, é justamente colocar pessoas que pensam diferente, sabe? E tem um ponto super importante, eu acho, falando aí dos eventos regionais, é que pessoas que palestraram no evento regional hoje estão no palco de cá. Sim. E a gente só teve a oportunidade de conhecer ele porque existiu o Compol regional lá, sei lá, no Parauapebas, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes. Então, a oportunidade que os Compols regionais como o Neto falou, conhecer pessoas que talvez a gente jamais conheceria pela diversidade de lá, e a gente está aqui em Florianópolis, vivendo aqui nosso mundo e fazendo nossas campanhas também, só que a gente não teria oportunidade caso não tivesse o Compol lá de Parauapebas, de João Pessoa, enfim, da onde foi criado, de onde foi feito. E falando da montagem, assim, da grade, na verdade, a escolha, no fim, ela vai acontecendo de forma natural, porque a gente vai com o tempo, principalmente o Marcelo, que roda o Brasil inteiro, vai conhecendo as pessoas vão sendo encaixadas na grade, e vou falar a verdade, na verdade, nossa, é difícil, inclusive, é muito complicado, porque as pessoas têm um determinado horário, e aí, às vezes, o voo troca e meia hora tu tem que ajustar a grade inteira e tal, e aí a pessoa para estar aqui, a gente, para fazer toda a parte de logística e hospedagem, a gente tem que lidar com os horários dela também, só que às vezes aquele horário que ela pode, outro já ocupou. Então, assim, hoje a gente... Um dos pontos para trazer justamente focar em pessoas que já vieram nos regionais, pessoas que vieram em outras edições e que foi um sucesso, assim, que as pessoas gostaram muito. E, para falar a verdade, assim, hoje está crescendo cada vez mais as pessoas que querem estar, mas eu acho que para os próximos anos aí a gente até talvez vai tentar colocar pessoas que tiverem todos os anos, de repente a gente vai dar espaço para novas, sabe? Aquilo que eu disse no começo da resposta, assim, a gente tem muita gente com perspectivas diferentes e com visões diferentes que dá para vir aqui no Palco Somar. Então, a ideia é rotacionar isso e, enfim, é um papel complicado. E eu até complementando a fala do Neto, quando a gente senta para debater, mesmo de forma natural, a vinda desses palestrantes, a nossa maior dificuldade até é numa questão de relacionamento, né? Num sentido de que é muito difícil a gente fazer uma rotação. É diferente de 2022, que a gente tinha um volume de 40 palestrantes, hoje a gente tem mais de 150, só que essa rotação de conseguir trazer pessoas novas e, consequentemente, não dar a oportunidade ou trazer uma pessoa que já participou de outros 2, 3 compols, acaba dificultando um pouco, né? Esse relacionamento de não deixar a pessoa triste, de poxa, eu não vou palestrar esse ano, Isso. sabe? Só que a gente precisa, e é o nosso principal objetivo, trazer essas pessoas novas. Exatamente, trazer novos profissionais, novas ideias, novas metodologias de trabalho e ensino, né? E com toda certeza é um desafio gigantesco, né? Principalmente o Arthur, a Duda, que estão na ponta com esses palestrantes, que sentem mais a dor dos mesmos quando não são convidados, né? Então a gente está trazendo outras oportunidades, né? Como trouxemos um novo palco, workshop, para que todo mundo realmente consiga participar sem ficar... Até trazendo também uma parte de cases, né? Que nessa vez foi a primeira vez que a gente fez os cases aqui pro Compol, a gente abriu a oportunidade e cada um que fez o seu case escreveu, que a gente fez uma pré-seleção, enfim, foi um drama, mais um drama para esse de selecionar quem vai estar no palco. Cara, foi uma dificuldade, mas ano que vem tem de novo. Inclusive queria fazer uma denúncia aqui, que eu fui muito assediado, as pessoas entrando em contato, olha, me prometeram chopp, me prometeram pizza, me prometeram jantar, e o pior é que eu vendi meu voto e não recebi. Ou seja, eu tô aqui esperando
Pra ver se a galera... Não, tô brincando. Mas esse era um ponto, inclusive, que eu ia falar, porque essa coisa de você vir um ano e você ficar na expectativa de vir o outro, isso, de certa forma, termina sendo um grande motivador para nós profissionais, pra gente... É meio que a cereja do bolo do ano é dizer assim, se eu fiz um bom trabalho, eu vou ter o direito de estar lá, de repente apresentando o meu case, de fazer um workshop, de estar em um dos 3 palcos. Então eu vejo que o Compal ele termina também movimentando. Mas eu queria falar do outro lado, né? Porque eu sei que aqui cada um pode ter alguma história legal. Eu queria começar com... Eu vou girar de novo para Neto. E aí eu queria saber, Neto, se já teve algum caso, por exemplo, de alguém que de repente foi convidado para vir para o Compol e aí entrou em contato, tipo, querendo saber quanto era o cachê e coloca aquela coisa assim, 20 toalhas brancas no camarim. E já teve alguma diva nesse cenário assim? Eu tenho várias, Emerson, mas eu não posso falar, porque senão eu vou denunciar. Não, você pode contar o milagre sem contar o santo. A Duda tá de frente aqui pra mim, ela já falou assim, não fala. Eu já disse, viu, Duda? Eu tava dizendo que você não estava participando, porque como o evento ainda está em montagem, se você vier participar, para tudo, né? Inclusive avisei que se ouvir um barulho de um chicote, não é Beto Carreiro, né? Enfim, mas não tem nenhuma história, cara. Conta aí alguma coisinha assim. Todas que me a pessoa vem em vai mente, saber, mas eu foda-se. vou denunciar a pessoa. Não sei Não, mas ela vai saber, ou ele vai tem saber, mas foda-se. mais tranquila aí. Mas assim, a gente já teve de tudo, assim, que possa imaginar. Neto tá tímido, mas eu não vou entregar nenhuma dica, mas eu sei que já teve gente vetada no Compol que Neto disse assim, não participa por causa dessas coisas. Então, assim, essa coisa de dar uma de diva e tal, não rola aqui. Aí, como a gente diz no popular, né? Você é foda pra suas negas. Aí quando chega aqui no Compol, é uma democracia, todo mundo aqui participa. Enfim, aqui não tem essa coisa de carro e buscar em hotel, de, sabe, ter a plaquinha no aeroporto esperando. Aqui é cada um por si. E Deus tomando conta do evento a partir de uma equipe que respeita todo mundo, cuida muito bem de todo mundo, prestigia todo mundo, respeita do ponto de vista profissional e do ponto de vista humano mesmo. Isso vocês falaram, às vezes, de ter uma pessoa que vocês sabem que vai ficar chateada e tenta organizar, mas eu acho muito legal porque vocês têm essa coisa de não também se submeter a certas frescuras e certas vontades, né? E aí Bruno, como tá nessa... Eu provoquei Neto, ele fugiu, eu provoquei Neto mais do ponto de vista aqui do evento de Floripa. Eu queria saber dos regionais, assim, se já teve alguma coisa que aconteceu ali em um regional que... Aquela coisa que, assim, vocês estão aqui e dizem, não, isso eu não acredito, isso só acontece num regional. Olha, ô Emerson, eu vou te falar. Se a Duda tivesse aqui, ela teria N histórias para contar. Talvez o Arthur... Não, mas eu já vou fazer um movimento aqui. A gente tem que ter um podcast com toda certeza. Tem que ter. Pérolas que eu vou trazer exatamente do Lucas. Isso. Mas deixa o Bruno ver aqui, mas já falo o meu. Não, então, em relação à questão do regional, diferente daqui de Floripa, eu não tenho nenhum, por incrível que pareça. Eu participei em alguns regionais, né? Eu sou mais voltado, até por causa da BN3, né? Eu não consigo acompanhar todos os regionais, então o Duda fica mais responsável, o Arthur vai em grande maioria, Marcelo praticamente todos, né? O Neto fica mais aqui comigo também para controlar toda a situação. É como eu disse, o regional, o Arthur deve saber mais do que eu não tive nenhum tipo de situação, mas sempre tem casos específicos, e isso é normal, de pessoas que
olham assim, poxa, mas esse voo aqui vai ter uma escala, é ruim, né? Esse horário não seria legal, esse horário para vir, né? Então, sempre tem esse tipo de situação em que a gente é muito sincero, né? A gente chega e fala, cara, é o que tem, a gente consegue isso daqui, é o que deu, né? Se tu não gostou, tu pode ver um voo teu, do teu horário, do teu jeito, que te traga da melhor forma possível. Então é como tu mencionou, e nós temos uma clareza muito grande, a gente sabe até onde o nosso braço consegue chegar, e a gente sempre vai tratar e fazer o melhor para os nossos convidados. Sim. Só que tem situações como essa que é fora do nosso controle, né? E a gente conta um pouquinho com E uma coisa que é engraçada é que é assim, família tem muito isso, né? Assim, quando você vai ficando próximo, aí vai se criando intimidade e aí fica assim, não, cara, aqui não tem problema não. Então é muito engraçado porque tem uma galera que chega, tipo, nunca palestrou, nunca participou, e tem toda uma cerimônia e tal. E com a gente, por exemplo, eu me lembro que esse ano, Marcelo me mandou uma mensagem, assim, ele mandou uma mensagem de madrugada, aí mandou dizendo assim, tô reservando teu voo. Ele, de madrugada, no horário dele, no fuso horário dele, mas não no meu. Uhum. Então, tô aqui reservando teu voo, tu prefere sair de Campina Grande ou de João Pessoa? Aí eu, obviamente, não respondi, porque era de madrugada. E aí, tipo, meia hora depois, ele disse, coloquei no mais barato. Então, assim, o critério no final é esse, né? Mas, enfim, eu tô brincando porque ele sabe. Uma coisa que eu entendo é que eu acho que aqui todo mundo subiu no palco, todo mundo é grande, né? Por exemplo, eu nunca me surpreendi muito com palestras de pessoas que eu já conheço e que têm uma carreira nacional e que têm renome e tal. Então é aquela coisa do cara dizer, pô, foi legal, mas é como quando você está assistindo um jogo de um timaço que você já conhece e você diz assim, jogou muito bem, mas beleza. Agora, eu sempre tive muitas surpresas agradáveis, tanto aqui quanto nos regionais, assistindo palestras dessa galera local, e é uma coisa que eu acho muito legal, que o tratamento que eu tenho é o tratamento que uma pessoa que nunca palestrou, que de repente, às vezes, não teria nem condições de você dizer assim, cara, se esse horário não der certo para você, arma teu voo aí, arma tua hospedagem. Então a pessoa não tem condição mesmo e ela viria no horário que fosse, mas eu tô colocando isso porque eu noto que existe um cuidado pela galera, eu vou usar aquele termo bem da retórica política, né? De cuidados que mais precisam. Então, assim, eu vejo que existe um carinho maior, uma vibração maior pela galera da cidade do interior que ganhou um case e que vai vir, né? Aquela turma que, de fato, vem para cá na perspectiva de abrir uma janela para um novo mundo. Uma janela de oportunidade, né? Isso. Querendo ou não, porque o cara jamais imaginou, talvez, sei lá, não consigo lembrar um case agora de uma cidade pequena, mas pô, o cara tá saindo da cidade dele pra vir pra cá, pra ter os seus 15 minutos de fama, digamos assim, no meio de um palco onde tem um monte de gente ali que, pô, que engrandece ele. Sim. Coloca ele numa prateleira, digamos assim, que, pô, ele teve aqui no Compol, ele vai voltar pra cidade dele, a galera vai comentar, com certeza, várias pessoas que passaram pelo Compol regional ou pelo Compol daqui, que saíram, que eram, eles vieram de cidades pequenas ou que eram um profissional que pouca gente conhecia, quando ele voltou pra cidade dele, com certeza ele voltou maior por ter vindo pra cá. E segundo, com certeza as pessoas enxergaram aquele cara ali como um cara diferente, que um cara que o Compol parou pra trazer, pô, vem cá, vamos colocar aqui no palco e vamos fazer acontecer. Então, galera, voltando a falar, os cases são super importantes. Se você não escreveu o seu case esse ano, escreva o seu case pro ano que vem, porque vai ser super massa ter vocês aqui com a gente, então faça isso. A gente seleciona a dedo, o Emerson tentou vender o voto dele, mas olha, mas não recebi, então... Eu acho que tem que deixar claro essa seleção, como funciona. Perfeito. O Arthur tá falando com... então... Não é o Arthur que seleciona. Não sou eu que seleciono, Sim. eu nem tô próximo disso, eu nem quero estar próximo disso, porque senão o meu voto poderia ter algum viés para um lado tem do uma outro. banca Mas que faz essa seleção. Exatamente, eu tô bem longe disso. E falando de cidade Deixa eu só falar uma coisa, Neto, antes aqui, porque a gente tava com
o Emerson perguntou pra Neto, perguntou pra Bruno, mas não perguntou pra mim. Sobre Sim. o caso. É porque eu sei que você disse. Aí, de repente, eu tava tentando livrar aqui, mas tentando fugir. Mas não é o caso de algo com fato com um palestrante. Mas eu tenho uma história muito boa do Compol Bahia, Compol Salvador nesse caso, que depois você vai poder perguntar pra Lucas. Sim. Lucas que vai estar nesse podcast aqui com o Emerson. Isso. Lucas estava palestrando e o local encerrava 6 da tarde, 7 da noite, encerrava o local. O cara do evento foi lá e desligou o disjuntor, mas todo mundo sabe da voz de Lucas. Isso. E ele continuou a palestra dele no Gogó até acabar, porque ele tinha que acabar. Ele não tinha como concluir com a palestra. Então é isso que aqui o Compol tem acontece alguns fatos, mas a gente não deixa de entregar para todo mundo que foi até lá. Nesse caso do Lucas, ele continuou com o vozeirão dele e continuou até que ele iniciasse a palestra dele, porque ele já tinha tudo aquilo ali. Então não é um caso de um palestrante que fez alguma coisa para não estar no palco, mas isso valoriza o Lucas, porque ele tentou encerrar mesmo Sim. sem um áudio, sem luz, ele encerrou aquele Compol lá de Salvador nesse jeito. Fugiu bem. Fugiu bem, Exatamente. Não, e o engraçado é que quando ele teve uma hora que vocês estavam falando, aí ele disse, não, mas tem o caso do Lucas, eu digo, rapaz, será que foi um ato falho? E depois ele vai falar e vai dizer, não tem professor, eu digo, edição, tem que tirar. Mas enfim, eu sei dessa história e é muito legal porque o Compol tem isso. A gente tem edições, por exemplo, eu vou fazer o contraponto com a edição que você falou, Claro. né? Que são locais onde o evento acontece e a gente nota que é uma coisa muito típica do nosso mercado, aquela coisa de guerrilha mesmo. Então assim, bora e tal, e bota um data show, e bota cadeira, e vamos lá, porque o importante é muito essa coisa de rede social. Os caras estão lá pelo conteúdo. Os caras não estão lá se tiver um monte de luz de LED na lateral, e se tiver um painel, massa, maravilhoso, vai todo mundo, é instagramável, mas o que os caras estão querendo é palestra. E aí a gente já teve, por exemplo, eu me lembro de edições regionais que eu participei, por exemplo, a edição de Porto Alegre, era um negócio absurdo, assim, o local, a estrutura. A gente teve a de Curitiba também, foi muito legal. Então, assim, é um evento que ele tem essa característica, né? De que em alguns lugares a gente nota claramente que existe um esforço muito grande para viabilizar o evento. E em outros lugares, o evento tem parceiros institucionais, tem agências, tem, às vezes, o poder público incentiva. E aí eu acredito que assim, esse também é um caminho que o Compol está abrindo, né? Cada vez mais você vai ter... porque no começo fica muito aquela coisa assim, ó, o pessoal está querendo fazer um evento aqui, e daí? Não sei que evento é esse. Agora, a gente já tem essa percepção do evento. Mas a gente já está chegando aqui na reta final. Eu tenho uma pergunta que assim, é uma coisa que me angustia, cara. Porque assim, de repente a galera tá pensando aqui, olha, esse podcast é com a produção do Compol, esses caras que passam o ano todo trabalhando para que esse evento aconteça. Não, irmão, tem a agência ainda, né? Então assim, o Compol, ele não é a operação principal dos caras aqui. Esses caras, eles são sócios, trabalham na BN3, fazem rodar na campanha passada fizeram rodar várias campanhas no Brasil todo e como cara, tem hora que fica assim, o filho de verdade e o filho adotado, e aí você fica assim, não, esse aqui é o que paga minhas contas, esse aqui é o que eu pago as contas dele. Como é que vocês equilibram isso? Hoje, até, a gente citou a Duda aqui várias vezes, mas Sim. o filho é da Duda. Por isso que a gente dá totalmente os créditos aí pra ela, porque sem ela realmente não aconteceria. Porque, de fato, a gente tá mergulhado na agência, a gente tá mergulhado em tudo que a gente tem pra fazer acontecer. Falando de agência, assim, o Arthur... Ele é o head das contas políticas. O Bruno, ele é atendimento e toca toda a parte empresarial.
e eu toco o time de performance e financeiro. Então, assim, o que a gente consegue ter sinergia entre as suas funções para somar no Compol, a gente faz. Por exemplo, financeiro. A viabilidade, tal, algo que você estava falando antes ali, em relação a gente tem parceiros locais para conseguir fazer os eventos acontecer. É algo que a gente está buscando esse ano. O Eleja-se, inclusive, é um grande parceiro nosso. Patrocinador. Exatamente, que ajuda a fazer acontecer, e graças a esses parceiros a gente está... A ideia é ter... vai ser difícil, mas espero que a gente consiga em algum ano conseguir ter um evento de fato em cada estado do Brasil. Então a gente tem alguns momentos, por exemplo, essa semana nossa tá toda ajustada 100% pro Compol. Semana anterior a gente estava organizando tudo para fazer acontecer, mas de fato, assim, produção, preocupação com o palestrante. Por isso que até o que você estava falando antes, se tem algum palestrante, fala, cara, algo que os palestrantes podiam ajudar sempre, a Duda, se gostam muito dela, é mandar a apresentação antes, deixar tudo organizado. Porque tudo isso é de fato. E isso é ela que toca ali. Eu dei uma demonstração de carinho à Duda nesse Compol, porque eu acho que eu fui o último palestrante a mandar a palestra, né? Só que aí eu disse a ela que eu tô economizando até a pilha do passador, porque eu só fiz 4 slides esse ano. Então eu tô. Emerson, tem gente que não mandou ainda. Eu não queria dizer isso, mas o bom é porque eu provoco e os caras caem, né? Assim, mas. Então a gente tem essa organização dentro da agência para conseguir fazer as coisas acontecerem, primeiro para não deixar nossos clientes de lado, e também para deixar o Compol de uma forma que não seja um grande evento, porque não dá para você vir aqui num ano, tá incrível, daí a agência cresce, a pessoa vem aqui no evento e fala, pô, o que aconteceu? Sabe? Não, eu acho engraçado aquele palestrante que manda a palestra em cima da hora. Aí, tipo assim, o cara faz 3 meses, Duda faz 3 meses que tá cobrando a palestra, isso pros regionais normalmente, né? Aí tá cobrando a palestra, aí, tipo assim, o evento, aí eu chego pra fazer a palestra, aí na porta eu vou lá, mando a palestra, aí entro, aí Duda tá lá, eu digo, já mandei, viu? Já mandei. 3 meses depois, para o evento, já pronto pro evento começar. E aí, Bruno, eu queria puxar para esse lado da BN3, cara. A BN3 teve um salto gigantesco na campanha do ano passado, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse papel hoje que a BN3, que já era uma empresa que tinha um espaço muito importante em Santa Catarina, hoje tem no Brasil todo, né? Perfeito. Então, na nossa campanha nós atendemos mais de 300 candidatos, né? E como na mesma produção do Compol, na BN3 é igual, em período eleitoral a gente deixa suas respectivas funções de lado, se junta tudo e resolve, faz um verdadeiro mutirão. E realmente esse salto é gratificante e visível. Tanto que nesse mês ainda específico nós estávamos em Londres para receber a premiação do Polaris, né? E nós somos a primeira empresa de Santa Catarina a receber esse tipo de premiação, né? Então, tanto o próprio Compol traz uma visibilidade grande para a nossa região, quanto a nossa empresa também está trazendo e fortalecendo ainda mais essa marca junto com o Compol, né? Essa força que Santa Catarina está tendo, esse crescimento num todo na questão da comunicação política, né? Agora, nós até, eu e o Neto, a gente estávamos em um outro podcast, nós tivemos uma pergunta semelhante no sentido, você já imaginou esse tipo de crescimento? Você imaginava que vocês chegariam até lá? E, por coincidência, foi antes da gente ter ido receber os prêmios, né? Que, por sinal, a gente tem que voltar lá ainda, né? Foi uma promessa, né? A gente ganhou, tem que voltar, que eles querem fazer. Isso faz com que... naquele tipo de pergunta, fez com que a gente se provocasse, assim. Eu sempre soube que nós seríamos grande, né? A gente sempre foi muito avançado no período que nós estávamos, né? Desde antes até mesmo de poder anunciar, né? Então, esse time que nós temos aqui, junto com o Marcelo, que está fora, trabalha 200% para sempre estar à frente, né? Então, todo esse esforço, toda essa união e todo mundo pensando pelo o bem maior que é a própria BN3, faz com que a gente cresça cada dia mais e evolua tanto como profissionais,
né, quanto nos traga novas ideias, como veio o próprio Compol. Eu acho interessante porque assim, vocês não se deslumbram com essa história do Compol. Vocês têm sempre essa visão de que o Compol é um projeto muito importante, mas o negócio de vocês é a agência, e vocês trabalham muito nessa lógica de que assim, vocês investem tempo, energia, esforço, vida no Compol, mas o Compol precisa retornar, né? A BN3 precisa ter ganhos de mercado, ganhos de visibilidade a partir do Compol. Então, eu acho muito legal essa visão pragmática que vocês têm, né? Que não é um bando de deslumbrado que está dizendo assim, eu estou me fudendo, a empresa está indo mal porque a gente fica aqui no Compol. Não, a gente tem que fazer um esforço muito grande, vocês têm que fazer um esforço muito grande para que o Compol seja o que ele é. Mas o projeto de vocês, do ponto de vista profissional, é a agência, e vocês nunca descuidam disso. E eu estou falando disso porque a gente teve projetos em parceria na campanha, e é impressionante o cuidado que vocês têm com as parcerias, com os clientes, com o atendimento, com a excelência do trabalho que vocês prestam a todo cliente, desde um pequeno vereador que na campanha passada, por exemplo, contratou um produto que a gente fez, né? Nós colocamos basicamente a etiqueta num produto que vocês desenvolveram, que foi o Eleja-se Turbo. Então tinha um vereador de uma pequena cidade que precisava de um apoio, vocês estavam ali, vocês fizeram campanhas em grandes capitais do Brasil. Então eu acho que é muito legal essa visão que vocês têm. Só um parêntese que eu acho bem legal destacar, é que eu acredito que o que mais se torna interessante é que, para nós, o dinheiro ele se torna consequência. Sim. Né? E, tanto que tu mencionou, a gente trata desde os menores clientes a qualquer tipo de parceiro, aos maiores clientes, todo da mesma forma. Porque a nossa parceria que nós tivemos, o importante é ter esse reconhecimento de um bom trabalho sendo executado, de uma boa parceria. Porque, como eu falei, o dinheiro ele se torna consequência de um bom trabalho executado, de uma Sim. boa parceria, de uma solidez de parceria, né? De consolidar algo. Não adianta só pensar na questão financeira e, principalmente, entregar um serviço de má qualidade por só estar vislumbrando a questão financeira, porque é momentâneo, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é, de fato, construindo uma história, né? Mostrando que uma empresa pode ser parceira de N empresas, e não só a BN3, mas qualquer e todas as empresas que estão aqui no próprio Compol, com todos esses mais 150 palestrantes, né? Todo mundo tem a sua empresa. E trazer essa importância de gerar esse networking e um trabalho em equipe. Né? E depois pensa no dinheiro. Ele é bom, ele é útil. Sim, sim. Só que é muito mais importante eu ter uma boa parceria contigo, uma boa parceria com o Arthur, com o Neto, com a Duda, falando como empresas, né, distintas. E lá na frente esse retorno ele vem com toda certeza. Assim, eu acho que até uma possibilidade da gente fazer uma analogia. Se fala muito hoje em dia que a gente não para de estudar nunca. Então o Compol, eu acho que ele tem essa característica. O Compol ele não tem fim, não tem como ter fim. Porque o ano que vem vai ter um monte de novidade. Se de repente, eventualmente, vocês dissessem assim, não vamos fazer Compol esse ano, ia fazer uma falta gigantesca do mercado, que a gente sabe a quantidade de prefeitos e vereadores que tem hoje no Brasil eleitos, não porque contrataram a BN3, nem contrataram o Eleja-se, mas porque tinha um assessor, tinha um cara que veio daquela cidade, sentou ali, assistiu às palestras, anotou, voltou lá, chegou para o candidato e disse, já sei o que é que a gente vai fazer na campanha. Então a gente tem essa responsabilidade. E da mesma forma, aí é onde eu faço essa analogia, aí eu me coloco também nesse papel do meu lado, né, de empresa, que empresa também a gente não deixa de investir nunca. Sim. Né? Essa coisa houve um tempo em que você montava uma empresa, você dizia, olha, você investe tanto e a partir daí você começa a ter o payback da empresa e você começa a ter o retorno. Hoje em dia não tem mais isso, a gente tem que estar investindo o tempo todo, a gente tem que trabalhar de graça para um cliente que eventualmente a gente nota, a gente tem que prometer uma coisa e entregar outra coisa quando a gente nota que o cliente contratou
se a gente fizesse, de repente até o cliente ficaria satisfeito, mas a gente nota que ele precisa de mais alguma coisa e a gente não vai ficar fazendo conta disso. E aí, para encerrar com o grande Arthur, eu queria que você falasse quais são as perspectivas do Compol em relação aos regionais. O que é que já tem de regional fechado, como vai ser o formato desse ano. E uma coisa que eu acho que é muito importante também, Arthur, se tem alguém assistindo e o cara tá num estado aí, numa cidade, e o cara diz, eu quero trazer esse evento, eu quero ser parceiro do Compol. Porque também tem gente que acha que é uma coisa que, sei lá, vocês vão lá e fazem um evento na cidade e às vezes as pessoas da cidade não estão nem sabendo. E é muito importante ter essa força local, né? Perfeito, Emerson. Eu acho que a gente teve um grande acerto na tomada de decisão de fazer os eventos regionais, de tudo que a gente falou aqui na mesa, do que o Marcelo falou antes também, o Márcio que estava aqui. A gente deu palco para quem talvez jamais teria oportunidade de estar no palco, que vive no chão de fábrica, até como eu falei antes aqui. E pro ano que vem e pro outro ano, a gente vai fazer um biênio. A gente vai fazer Compols entre os anos que são eleitorais. Isso. E depois a gente vai ficar um tempo sem fazer pra gente voltar aqui ao Compol de Florianópolis, que é o Compol Nacional. Nesse ano a gente já tem algumas edições que já estão pro próximo biênio, na verdade, a gente já tem edições já que estão programadas. A gente tem Porto Alegre, com certeza vai ter em Porto Alegre novamente, que foi grandioso aquele evento. A gente vai ter Curitiba, a gente vai ter São Paulo, a gente vai ter Rio de Janeiro, a gente vai ter Salvador, a gente vai ter Mato Grosso, que vai ser incrível, porque a gente nunca pisou lá e dessa vez a gente vai ter Rondônia, a gente vai ter São Luís. Então assim, a gente vai rodar muito o Brasil. O Neto trouxe que a gente sonha em fazer em um biênio, fazer todos os estados, é um sonho nosso, que eu acho que ainda vai ser possível, esse momento vai chegar, mas a gente vai ter algumas coisas que talvez eu possa, eu não gostaria de falar, mas provavelmente a gente vai ter, por exemplo, uma edição que ela vai ser transmitida do evento regional. Então talvez a pessoa que esteja em Manaus, que queira ver o evento do Mato Grosso, por exemplo, ela vai poder assistir na casa dela, ou que esteja aqui em Santa Catarina, porque ela quer ver um palestrante que vá para Mato Grosso, que quando ela teve o evento no estado dela, ela não pôde ver, e assim vai. Então a gente vai ter grandes caras que estão aqui no Nacional, que vão para esses regionais, só que a pessoa que vai estar na casinha dela, no conforto dela, aqui em Florianópolis está super frio, o Emerson está sentindo esse frio aqui de Florianópolis, e vai poder assistir. Não estou, porque eu estou com agasalho. Boa. Hoje assim, não estou sentindo frio. Boa demais. Mas o cara vai poder estar no conforto da casa dele, aprendendo mais um Isso. pouco, que eu acho que é o que o Compol sempre entrega para quem tá aqui, sentado aqui, ou para quem tá no palco, porque a pessoa que tá no palco tem, na verdade, várias outras oportunidades sem ser a palestra dele de aprender mais um pouco, quem tá no palco, quem tá até na parte de baixo também ouvindo e aprendendo um pouco mais. É isso. E aproveitando uma coisa que você falou antes, assim, pra gente fechar, o Compol, de fato, ele muda muito as vidas das pessoas. Eu falei dessa questão da conjuntura política. Sim. Eu, particularmente, eu fiz uma mudança completa na minha agenda desse ano. Vocês estão notando que eu estou mais magro, eu fiz uma cirurgia e eu tinha perdido muito peso, mas eu precisava fazer uma cirurgia para tirar o excesso de pele e tal, né? E eu me lembro que eu tinha feito meu planejamento desse ano, era assim, eu vou para o Compol e depois do Compol eu faço a cirurgia. Então eu já tinha agendado a cirurgia para julho. Aí quando foi lá no começo do ano, aí Marcelo me ligou e disse assim, olha, a gente vai fazer o Compol em junho e depois a gente inicia uma rodada de regionais. Exatamente. Que a gente vai de junho de 25 a junho de 26. Então se prepara aí que você vai correr o trecho. E aí na mesma hora eu fui atrás do médico e disse, não, vamos adiantar esse negócio. A cirurgia a gente fez, adiantou, era para ser em julho, a gente fez em abril. Então hoje eu sei que tem muitos profissionais, muitos não, mas tem uma boa parte dos profissionais que eles veem no Compol essa coisa, o palco, o lugar de encontrar os amigos. Então essa semana, hoje a gente tá gravando no dia 23 de junho. Isso. Hoje é o dia mais importante da minha cidade, que é Campina Grande, que é a noite do maior São João do mundo, é uma festa, hoje tem 250 mil turistas na minha cidade, é uma loucura o que está acontecendo lá, e já há 3 anos que eu não passo o São João na minha cidade, porque para mim é mais importante estar aqui com vocês, participando desse evento, e muito nessa lógica de que assim,
eu não tenho muito o que ensinar num evento como esse. Eu estou aqui para aprender com essa galera que vocês descobrem e trazem para cá. Então vocês fazem um trabalho de curadoria de conhecimento importantíssimo no mercado. E estou aqui, de certa forma, para inspirar, né? Para a galera conversar comigo. E eu digo muito isso, assim. Quando vem um cara e o cara tá nervoso, porque eu tô nervoso, porque eu vou falar para Lucas Pimenta, eu vou falar para Fabrício Moser, Fred Perillo. Eu digo, irmão, se tu tá aqui, não é porque você foi dada uma oportunidade pela organização do evento para você conseguir falar para esses caras, não. Se você tá aqui, quem tem a oportunidade são eles, de lhe ver. Então você tem que subir no palco, né, dando, como a gente diz, tem que subir dando chute no gato e sobe no gato e faz lá e dá o seu show, porque é isso, a gente tem pessoas que apareceram aqui meio, sabe, escondidinhas assim, e hoje são grandes players no mercado e estão trabalhando muito. Então eu queria agradecer a vocês. Esse episódio ele foi mais longo por motivos óbvios, né? Então a gente precisava trazer essa galera, mostrar. Eu tinha mais 10 perguntas para fazer sobre essa questão, se quem quer fazer um compol, como é que faz? Eu quero fazer um compol no meu estado. Tem uma coisa muito importante que tem alguns estados, por exemplo, eu sei de estados que o compol poderia estar acontecendo lá, mas como tem pessoas já fazendo eventos muito bons nos estados, foi uma opção de vocês dizer assim, cara, se o nosso interesse é fomentar o mercado, se já tem alguém fomentando o mercado num nível que pra gente faz muito sentido, então a gente pode ser parceiro nisso. Então se você quer fazer um evento aí no seu estado, na sua cidade, de repente não cabe na agenda do Compol para fazer o evento aí, conversa com a galera, entre em contato, fala com o Marcelo, fala com os meninos aqui e eles vão te dar uma força, de repente indicar, como o Arthur falou, indicar um palestrante, olha, eu vou te passar o contato aqui de fulano, conversa com ele, enfim. Então era isso, obrigado galera. Começou bem, limpamos aqui o ambiente, a energia tá positiva. O palco terminou de ser montado aí. Olha aí, tá vendo? O palco tava só madeira ali quando começou. Ali já tá pretinho ali, já tá as plantas ali. Enfim, amanhã a gente vai trazer, eu trouxe 4 vagas magras lá da Paraíba para comer esse mato ali. Lá na Paraíba é assim, gente. Se a gente anda de verde e passa um boi, o negócio já não é vermelho não, é verde que ele corre atrás da gente. Então, obrigado vocês e obrigado também por me deixar estar aqui mais uma vez participando desse projeto com vocês nesse espaço. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu.